Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Salmo 23, Salmo de Davi. Salmo de número 23, verso de número 5, parte B, apenas a primeira frase. Nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 23, versículo de número 5, a parte B e apenas a primeira frase, que diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Amém? Meus irmãos, essa palavra a qual o Espírito do Senhor colocou em meu coração para nesta noite apreciarmos pelo seu Espírito Santo, com certeza fala forte aos nossos corações. O Salmo de número 23 é o salmo do salmista Davi, que também foi rei em Israel. E esse salmo foi um momento em que Davi estava no auge da sua história, ou seja, no momento de maior exaltação da sua vida. O salmista Davi escreve o Salmo de número 23. Diferentemente do Salmo 51, o Salmo de número 51 foi no momento mais decadente da vida de Davi. Foi no momento em que ele mais chorava, sofria, no momento em que ele mais lamentava por ter pecado diante de Deus. Mas, observando as palavras citadas nesse salmo, me chama bastante atenção. E pensando comigo mesmo, não existiria alguém melhor do que Davi para escrever o Salmo de número 23. Não existiria alguém melhor do que o próprio Davi. Porque Davi, ele não começou a sua vida em um berço de ouro. Davi não começou a sua vida em uma trajetória muito boa. Davi foi pobre, foi simples, foi humilde. E a sua primeira profissão foi ser pastor de ovelhas. E naquela época, quem fosse pastor de ovelhas era considerado como nada, porque pastor de ovelhas era para os criados da casa, era para os servos das casas. E agora eu encontro o salmista Davi escrevendo esse salmo que é muito conhecido. Em algum momento esse salmo já se tornou tão conhecido. O Salmo 23, se você passar hoje na rua, se você sair hoje nas ruas, nas lojas, nos carros, você vai em qualquer momento se deparar com o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, se nós formos analisarmos, esse salmo já foi traduzido em diversas línguas. E é um salmo que impacta os corações. E o salmista, ele escreve esse salmo porque ele viveu aquilo que ele escreveu. Quando ele declara que o Senhor é o pastor da sua vida, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi estava falando porque ele também tinha sido pastor e ele sabia o que era a responsabilidade de ser um pastor. Olha para o seu irmão e diga assim: a mensagem vai começar agora. Diga para ele: ovelhas ungidas e feridas curadas. Glória a Deus. Davi, como eu já falei, estava no auge da sua história quando escreveu o Salmo 23. E eu fiquei pensando comigo, e o Espírito Santo falando comigo. E quando chega no versículo número 5, no verso 5, na parte B, ele faz: unges a minha cabeça com óleo.
Aí eu fiquei perguntando: por que unges a minha cabeça com óleo? Por que o salmista usou essa expressão? Lá no início eu entendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso aí eu entendo, porque ele era Davi, o pastor que cuidava de ovelhas. Sim, mas por que unges a minha cabeça com óleo? Então eu fui mais profundo, e o Espírito Santo foi abrindo a minha mente e me fazendo entender. Porque no antigo Israel, o pastor, ele usava o óleo para 3 propósitos. Então o óleo era usado pelo pastor para 3 propósitos. O primeiro propósito era repelir insetos. Que negócio é esse? Repelir insetos. As ovelhas estavam ali no campo se alimentando. Então os insetos iam pelo resto de alimento que ficava sobre o focinho, sobre a boca, começavam a pousar sobre o focinho das ovelhas. Então automaticamente elas começavam a ficar incomodadas, e aqueles insetos começavam começavam a colocar os seus óvulos e as suas larvas sobre o focinho da ovelha, e a ovelha começava a ficar agoniada e começava a criar uma infecção sobre o seu nariz, e ela começava a bater para um lado, bater para o outro, batia na rocha, batia nas árvores, batia no chão, e ela ia se ferindo, ia ficando cansada, ia ficando doente, não conseguia produzir leite, a lã ficava uma lã estragada, não servia. E o que é que o pastor fazia? Pegava uma botija de óleo, de azeite, e banhava a face da ovelha, porque o odor era tão forte, a fragrância era tão forte, que os insetos, quando viam pousar no focinho da ovelha, eles não conseguiam, porque o óleo fazia com que os insetos se afastassem. E quando eu olho dentro da palavra de Deus, o simbolismo do óleo, o óleo simboliza a presença do Espírito Santo. Se tem óleo na tua vida, não é lava do inferno, não é inseto, não é parasita que vai tocar no teu caminhar, na tua vida, nem no teu ministério. Glória a Deus. Primeiro propósito do óleo. Por isso que o salmista disse para Deus: unge-me com óleo sobre a minha cabeça. Por isso que o salmista falou assim: unges a minha cabeça com óleo, Senhor. Aleluia. Então esse era o primeiro propósito do óleo. Segundo propósito do óleo, repita comigo: evitar os conflitos. Segundo propósito de ser usado o óleo era evitar os conflitos. Quando a ovelha ela estava bem forte, bem bonita, com uma lã bem atraente, o que acontecia? O carneiro enxerido olhava para a ovelha e dizia: opa, está no momento da procriação, Paulo. Estava no momento de gerar os cordeirinhos. Então o que acontecia? Quando o carneiro via a ovelha bonitinha, arrumadinha, cheirosinha, limpinha, ele disse: é agora. Só que tinha outro carneiro também bravo, mais forte, que dizia: epa, não é assim não, vamos brigar aqui, que ali o negócio não é só para você não, vamos dividir essa fatia aí, ou eu ou você. Esse negócio só você, está bom. Aí o que é que o pastor fazia? Já veio o pastor de novo. Ser pastor não era fácil não, meu irmão. Ser pastor não era fácil. Pastor lá veio aí com óleo, pegava o óleo, passava na cabeça do carneiro, passava na cabeça do outro e deixava eles dois brigar. Aí o carneiro chega, inchava, se preparava, dava aquela sacudida de pó com a pata e fazia aquela carreira. E quando eles vinham de encontro, sabe o que acontecia? A cabeça lisa, batia um com o outro, passava direto. Batia um com o outro, passava direto. Então o óleo servia para evitar os conflitos.
Aleluia. Sabe por que o Espírito Santo está na tua vida? Olha para o seu irmão e diga assim: sabe por que o Espírito Santo está na tua vida? O óleo simboliza o Espírito Santo. Diga para ele: o óleo simboliza o Espírito Santo. É para evitar os conflitos que tem dentro da igreja, para evitar os conflitos que tem dentro da tua casa, para evitar os conflitos que tem na rua, os conflitos que tem no trabalho, os conflitos que tem onde você passa. Se tem óleo na tua vida, é para evitar os conflitos. O pastor não quer que você se fira. O pastor não quer que você se fira, Paulo. O pastor não quer que você se fira, igreja. Ele está preocupado com você. Por isso que o segundo propósito do óleo é evitar os conflitos. Aleluia. Só que nem sempre é totalmente evitável. Sempre vem um arranhão, sempre vem uma ferida. Aí é onde eu chego no terceiro propósito do óleo. Diga para o seu irmão: o terceiro propósito do óleo era cicatrizar todas as feridas. Aleluia, aleluia. O terceiro propósito do óleo, quando o salmista diz: unge a minha cabeça com óleo, era cicatrizar as feridas dos espinhos no caminho, por onde as ovelhas passavam. Elas se feriam pelos espinhos, elas se feriam pelas pedras pontiagudas, pelo caminho que era causticante, o sol quente. Então feria as ovelhas, mas o pastor estava lá com o óleo para colocar na ferida, para cuidar da ovelha. E nessa noite o pastor Jesus está aqui dizendo para você: minha ovelha, eu tenho óleo para sarar a tua ferida, para sarar a tua dor, para arrancar essa angústia. Aleluia. Pastor Jesus, ele nunca te desampara. Davi tinha experiência nisso. Vocês lembram quando Davi foi falar com Saul? O que é que aconteceu? Quando Davi foi falar com Saul, Saul disse: rapaz, esse gigante aí, esse gigante que você quer enfrentar, Davi, ele é guerreiro desde a mocidade dele. Davi disse: olha, e eu sou pastor de ovelhas. Eu estava lá no campo, veio o urso e eu feri o urso, veio o leão e eu feri o leão. Então as ovelhas, elas são bastante atacadas. Sabe por quê? Porque eu descobri isso, eu não sabia. Na escala da cadeia alimentar, do predador, quem devora quem? A ovelha não devora ninguém, ela é a última da escala. Ela é completamente indefesa, Paulo. Presta atenção nisso. Ela não tem nenhuma defesa. Ela é inofensiva. A cobra tem o veneno. O leão tem a força, as garras, os dentes, as presas. Mas a ovelha não tem nenhuma defesa. Que negócio. Mas olha para o seu irmão e diga assim: você não está sozinho. Tem um pastor que cuida de você. Pode vir o urso, pode vir o leão, pode vir as raposas, os coiotes. O pastor vai cuidar das ovelhas. O pastor vai cuidar das ovelhas. O pastor vai estar lá para cuidar das ovelhas. Aleluia. Interessante. Davi derrubou Golias com a arma de pastor. Davi tinha a funda, tinha a vara e tinha o cajado. Eram 3 ferramentas utilizadas pelo pastor naquela época. Quem pastoreava ovelhas era obrigatório possuir a funda, a vara e o cajado. Vou explicar por quê. Para que servia a funda? A funda era como se fosse hoje o paddock que a gente chama. Só que as pedras lançadas não eram pedras pontiagudas. É quem entende de paddock, né?
Matador de lagartixa profissional. Ó, não eram pedras pontiagudas. Vocês lembram que quando Davi foi lutar contra Golias, ele foi até onde? O ribeiro, pegar 5 seixos, porque eram pedras redondas que não feriam as ovelhas. E para que servia a funda? Pergunte para mim, para que servia a funda? A funda servia para alertar a ovelha. O pastor pegava a funda aqui, ó, colocava os seixos, estava lá a ovelha lá desgarrada, bem distante. Aí ele estava aqui com 200 ovelhas, não podia sair daqui. Aí ele fazia assim, ó, colocava a pedrinha na funda, jogava. Aí quando batia na ovelha, a ovelha se espantava, olhava para um lado, olhava para o outro, via a outra, corria. O pastor disse: venha cá, venha para cá. E ela vinha correndo. Aleluia. É assim que o nosso Deus trata conosco. Ele tem a funda para nos alertar. Ele tem o alerta dele para a nossa vida, o cuidado de Deus para a nossa vida. Ele não quer que a gente fique desgarrado. Ele sempre está nos orientando, sabe? Quando a gente está andando no caminho errado, ele chega por aqui, meu filho. Não é por aí não. Mesmo que ele jogue uma pedrinha, tem que bater um pouquinho, vai doer, mas não vai machucar tanto não, meu irmão. É o pastor que está fazendo isso porque ele cuida de você, porque ele te ama, porque ele tem propósitos maiores, porque ele te chamou para uma grande obra. Aleluia, meu Deus. E para que servia a vara? A vara era para distinguir, Paulo, o bode da ovelha. Vou descer para explicar. O bode da ovelha, está lá o aprisco. Chegou a noitinha, ó, a ovelha tem que dormir. A ovelha tem que dormir. Mas só que no meio das ovelhas está os bodes. Jesus falou, naquele dia ele vai separar a ovelha para um lado e bode para o outro. Mas o pastor, que é pastor, não se engana, não se confunde bode com ovelha. Vou falar as diferenças, vou falar. Ó, o pastor chegava lá, colocava as ovelhas aqui uma atrás da outra. Colocava uma atrás da outra. Vem cá, Ué, você vai ser o quê? Preciso de um bode. Para lá, vai. Chega aí, Ifa, você vai ser o bode. Vem cá, vem cá. Olha o que acontecia. Estava lá, as ovelhas, fica aqui. Isso. Aí o pastor ficava aqui na porta do curral. Faz de conta que aqui é a porta do curral. Aí o pastor estava lá com a vara. Dá uma andadinha para frente aí, ovelha. Dá uma andadinha para frente. Aí o pastor. Só que Jesus falou na palavra dele que ele foi levado como um cordeiro mudo. Ovelha não berra na hora que apanha. Ovelha fica caladinha e vai obedecendo. Quando o pastor batia, pá, a ovelha caladinha. É ovelha, pode passar. Estava de noite, estava escuro, não estava vendo nada. Lá veio o bode. Minha cara, meu filho. Quando batia no bode, bode, pé. E rapaz, essa ovelha é diferente. Batia de novo, pé, pé. Sai daí, passa embora pro seu canto. Então o pastor separava a ovelha do bode. Quando ele batia com a vara, aí ele entendia: opa, sai daí, querido, vai pro teu canto, aqui não é, você não vai entrar no curral, nem no aprisco das ovelhas, não. Na casa do pastor, onde eu sou pastor, só tem ovelha, pode ir para lá. Então, para não ter confusão, o pastor fazia isso. Por isso que Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Sim, tinha vara. E o cajado? Para que serve o cajado? O cajado ele era assim, né? Tipo uma interrogação, né? Sim. Sabe para quê? Diga assim: o cajado é para o teu pastor te frear. Você está meio agoniado, meio despercebido, querendo ir por qualquer caminho. Aí o pastor vem, pega o cajado, bota no pescoço e epa, para aí, que agonia é essa? Tenha calma, que desespero é esse? Fique quieto, aleluia. Então teu Deus, ele cuida de você, ele te orienta, ele te alerta, ele bate para conhecer quem é ovelha e quem é bode, porque a ovelha aguenta complicada, a ovelha aguenta o pastor bater, mas o bode é bravo. Bode é bravo, tu nem sabe, bode é bravo, pura que só.
pula, dá chifrada. As ovelhas não, meu filho. Ovelha é diferente. Ovelha é inofensiva. É a diferença do bode e da ovelha. A ovelha, ela é obediente. O bode, pega um bode e a ovelha coloca junto. Pega mais uma corda no pescoço da ovelha e puxa, ela vai. Agora puxa o bode. Puxa. Ele só quer ir para onde ele quer. Por isso Jesus falou que a igreja tem que ser ovelha. Outra coisa, ovelha que é ovelha não come qualquer coisa. Ovelha só come pasto fresco. Olha para o Senhor e diga: ovelha que é ovelha só come pasto fresco. Já o bode não. Diga para ele: o bode come plástico, come lata, come lixo. Você é ovelha ou bode? Você é ovelha ou bode? Você é ovelha ou bode? Está vendo a diferença da ovelha e do bode? E outra coisa, você sabia que a gestação da ovelha dura 5 meses? Quando nasce, na maioria das vezes nasce 2. E quando nasce, já começa a produzir lã. Que negócio é esse? É o único animal que quando ele nasce, ele produz lã até morrer. Crente que é crente, ele produz continuamente. Ele continua produzindo. Passa vento, vem tempestade, ele continua produzindo. Agora o que é que o bode produz? Só mau cheiro, Paulo. Misericórdia. Paulo, o bode é mau cheiroso, Paulo. Misericórdia. A ovelha não. A ovelha pode até ficar cheia de carrapicho, mas tem um pastor para ir lá tratar dela. Tem um pastor para ir lá pegar ela e dizer: vem cá, minha filha, ó, tem um cajado para te frear, deixa no teu desespero. Você não vai correr para qualquer lado, não, para qualquer canto, não. Eu estou cuidando de você. E última coisa, a gente separar ovelha de bode. Sabe qual é? Olha para o Senhor e diga: essa é a melhor. A ovelha conhece, escuta a voz do pastor. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma história que um missionário ele foi para a África. Quando ele chegou lá à beira do rio, chegou um pastor com um rebanho de 200 ovelhas. E aquelas ovelhas ficaram ali bebendo água. E aquele pastor se afastou. Daqui a pouco chegou outro pastor com mais uma quantidade de ovelhas. E em sequência o terceiro pastor com outra quantidade de ovelhas. E aquele moço ficou observando, dizendo: como é que pode? Se misturou as ovelhas todas, Paulo. As ovelhas estavam tudo misturadas, mas 200 ovelhas. O outro chega com mais 200, o outro chega com mais 200. E agora, como é que separa? Mas diz a história que na hora que as ovelhas beberam a água, que se saciaram, o pastor disse: ovelhas, vamos. E as ovelhas que eram daquele pastor foram para ele. O outro disse: vamos. As outras que eram dele foram para eles. E o terceiro ficou com as ovelhas dele e seguiu, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia. Ela ouve. Jesus disse isso: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Você é ovelha, meu irmão. Bode não. Pega um grupo de bode, coloca lá e chama para ver se ele vai. Naquela época, os pastores eles tinham tanta intimidade com as ovelhas que eles colocavam um nome na ovelha. Vem cá, fulana de tal, ciclano de tal, olho verde, fofinha, bonitinha. E quando ele chamava pelo nome: vem cá, fofinha, lá vem ela. Toda se apresentou, só vinha ela, porque ela conhecia a voz do seu pastor. Aleluia. Você conhece a voz do seu pastor?
O bode não. O bode não sabe o que fala com ele. Mas o pastor, quando fala, a ovelha corre logo e sabe que é ele que está falando. Eu quero dizer que tem um pastor que cuida de você, que ele ungiu a tua cabeça com óleo. Talvez você esteja nesta noite ferida, machucada, ovelha que ninguém dá nada com você, mas eu quero dizer que o pastor dos pastores, o sumo pastor, o Senhor Jesus, ele tem óleo para expelir os insetos, os parasitas que querem destruir a tua vida, que querem acabar com o teu ministério. O pastor dos pastores tem óleo para evitar os conflitos que vão vir sobre a tua vida. Aleluia. E ele tem óleo também para cicatrizar as feridas, para sarar os machucados que o mundo deixou, que o caminho deixou, que a luta tem deixado, que as tempestades tem deixado. Louvado seja Deus.